O episódio de hoje é aquele da mãe que entrou escondida para assistir a aula do filho. Eu sou Thaís Bento. E eu sou Roberta Bento, nós somos mãe e filha, educadoras, especialistas na relação família-escola e fundadoras do SOS Educação, E você está ouvindo o podcast SOS Gestor Escolar. que nasceu por conta de uma frase que eu adoro dizer para as pessoas que trabalham na educação. Nós, educadores, principalmente o gestor escolar, pode até morrer de susto, mas de tédio não tem um mínimo perigo. E no episódio de hoje a gente já tem até caneca do SOS Gestor Escolar. Olha, gente, Quem como tá nós estamos chiques. assistindo a gente, além de ouvindo, estamos também com caneca. E, aliás, os diretores que já estão nos ajudando aqui, aguardem que já tem uma surpresa aí para chegar para vocês. Não vou entregar o que é. Mas, Thaís, então, qual é o susto de hoje? Antes de falar o susto de hoje, precisamos agradecer a Lenovo Educação, que agora está conosco em todos os episódios desse podcast. Estamos, inclusive, usando o Chromebook da Lenovo para a educação. A Lenovo um grande diferencial da Lenovo é que eles têm uma equipe que tem o objetivo de pensar nas soluções que vão atender melhor o mercado de educação. Então, Resumindo, o objetivo deles não é vender tecnologia e tchau, escola se vire. É realmente ajudar nos desafios da educação pelo oferecimento de equipamentos que atendem à necessidade e à realidade da escola. por exemplo, eu tô aqui, a gente está usando, quem está assistindo a gente, tá vendo que a gente está usando agora o Chromebook 100E, que é um equipamento da Lenovo que foi feito pensando no dia a dia da sala de aula. Os alunos pode cair água no teclado. Gente, não é que os alunos podem derrubar água no teclado. Se cair água no teclado, até isso vai dar ideia, não é? Tem um vídeo que a gente fez no nosso Instagram com tudo que esse Chromebook aqui suporta. Isso, então se por um acaso... Se por um acaso cair no chão, escorrer se água. por um acaso escorrer água, se por um acaso o aluno esquecer um lápis no meio do computador antes de Eventos fechar, que podem acontecer no dia a dia da escola, enquanto o aluno usa equipamento, ele está continua preparado. aqui vivinho para Esse- continuar. Esse modelo. Esse né? modelo Tudo sem bem E, claro. que é voltado para a educação. Então, obrigada, Lenovo. Se você é gestor de escola, educador, quer saber mais sobre esses equipamentos da Lenovo e as soluções da Lenovo Educação para a sua escola, você pode falar direto com um especialista da Lenovo que atende educação e consegue pensar na melhor solução para a sua escola. Todos os links e contatos estão aqui na descrição desse episódio. Isso. Então, como o susto de estragar a máquina pelo uso que é normal no dia a dia da escola, para quem usa Lenovo não vai acontecer. Mas existem outros sustos que todos os dias os gestores escolares enfrentam na escola. E o que nós recebemos hoje, qual que é, Thaís? Eu vou ler aqui um caso enviado por uma gestora de escola. Nós vamos manter o nome dela e o nome da escola anônimos. E vamos ao relato. Uma das professoras da nossa equipe estava bastante preocupada com um aluno cujo desempenho estava bem abaixo da média da sala. Os pais desse aluno culpavam a professora pelas dificuldades que o filho vinha enfrentando. Até aí, tudo certo, tudo acontece normalmente no dia a dia da escola, mas um dia... Gente, aí vem, hein? Porque sempre a gente tem a história assim, né? Era um aluno que... Para que não está no dia a dia da escola, da sala de aula, na gestão, com todos os incêndios que acontecem simultaneamente ali a todo momento, fica assim, mas e daí? E aí, Thaís? Qual o problema se isso não é mais um dia dentro de uma escola? Eu vou contar a história inteirinha, então, do jeito que a diretora enviou. Não é, gente, mais um dia dentro da escola. Todo mundo Nunca sentado? é mais um dia. Segure-se na cadeira aí, vai. Estávamos com uma professora nova de ciências na escola. Ela foi contratada com antecedência, recebeu formação, acompanhou as aulas do professor que iria substituir e assumiu as turmas somente quando já estava totalmente preparada. Essa nova professora veio conversar com a coordenação e relatou estar bastante preocupada com um aluno cujo desempenho estava bem abaixo da média da sala. Os pais desse aluno começaram a culpar a professora pelas dificuldades que o filho vinha enfrentando.
Apesar da regra clara da escola sobre a proibição da presença de pais e responsáveis dentro de classe durante as aulas, essa mãe entrou na sala de aula sem autorização da escola Tô chocada, né? para observar a aula da professora. Assim, não é que foi do nada, a diretora continuou aqui contando. Chegamos a ter algumas conversas com a família na tentativa de ajudar o aluno a recuperar as notas. Os pais admitiam que ele não estava se dedicando como antes, que esse aluno não estava se dedicando como antes, mas não abriam mão da postura de culpar a professora. Segundo eles, a causa do baixo desempenho do filho só podia estar relacionada à falta de experiência da professora. Lembrando que ela era nova na escola, porém bastante experiente na profissão. O argumento dos pais, quando colocamos esse ponto, foi que provavelmente ela não conhecia bem o material da escola, nem a metodologia, e isso estava gerando as dificuldades do filho e as notas baixas que ele tirou. Tá, de novo. Uma situação tanto quanto corriqueira, é comum a gente ter um aluno que, de repente, o desempenho baixa um pouco, e os pais, quando são pais envolvidos, se preocuparem. E estou até gostando da ideia que, por enquanto, a escola e a família estão conversando, então, teoricamente, cadê o susto, Thaís? Os pais chegaram também a comentar, daí já começou a tensão, ó. Os pais chegaram também a comentar que eu, como diretora da escola, não tinha me empenhado o suficiente para ajudar a professora a ensinar de forma diferente até que o filho deles conseguisse entender melhor a matéria. E diante da minha teórica falta de ação adequada, a única saída que eles encontraram foi ter a mãe assistindo a uma aula para identificar o que a professora precisaria mudar. Calma, gente. Espera. Deixe-me respirar. Vão respirando aí também. Vou continuar. Ou seja, os pais pediram para a mãe assistir a aula. Sim. Não. Deixa eu ver. Não foi isso. Vamos continuar, para a gente descobrir. É que eu já sei. A diretora Gente, continuou vamos falar aqui que eu sei a história em detalhe com antecedência. E a gente deixa a Thaís, assim, sabendo a situação, mas conhecendo os detalhes aqui na hora, que é para realmente ser autêntico. O meu susto aqui é tudo mentira, mas o da Thaís é verdade. É de verdade. Bom, então a diretora continuou contando aqui. Não, só uma coisa. O meu susto não é mentira. É que tem história que é tão inusitada e chocante que a gente vai se assustando de novo quando ouve, lê. Né? Vamos lá. A diretora continuou. Temos uma política de acolhimento das famílias e sempre há algum membro da equipe de gestão pronto para receber e atender os pais. As conversas com professores devem ser previamente agendadas para garantir que não ocorram nos períodos em que o professor deve estar em sala de aula com os alunos. Todas essas regras são apresentadas no início do ano letivo e relembradas periodicamente. Ainda assim, acabamos nessa situação totalmente inusitada, em que a mãe simplesmente entrou, sentou e ficou esperando entre os alunos a aula começar. Ou seja, ela deu de louca, né? Tipo... Ai. Gente, por favor, todo mundo perdoa a minha filha, porque assim, nós somos especialistas na relação família-escola. E nós vamos chegar até o final do episódio explicando um pouquinho o que leva um pai ou uma mãe a tomar uma atitude como essa. Sim, mas ela agiu como se fosse normal, ela tá ali. Uma das recepcionistas... Diferente. Não, eu só falei uma gíria. Tipo, vou dar uma de louca. Não é que ela foi louca, entendeu? Eu entendi, mas continuo não aprovando. Então, Tá. A mãe entrou escondida para assistir a aula. Uma das recepcionistas da escola foi até a minha sala para informar que não conseguiu convencer a mãe a não entrar e que ela estava naquele momento sentada assistindo a aula entre os alunos. E você, gestor de escola que está aqui ouvindo a gente, o que você faria nessa situação? Bom, a diretora percebeu que nesse momento ela tinha que tomar uma atitude, né? E como nós sabemos que até agora não aconteceu a gente ter uma situação que não fosse alguma coisa que um outro gestor, uma outra escola também tivesse vivido. E esse é um dos objetivos dessa nossa conversa seminal aqui com vocês. É ajudar vocês a perceberem que, por mais desafiador, assustador ou terrível que possa ser o seu dia, não é
você, gestor escolar, culpa sua ou só na sua escola? São situações que vão acontecendo por aí. Bom, então nesse momento que a diretora viu que ela tinha que tomar uma ação, antes de contarmos o que ela fez, nós vamos ouvir 2 diretores de escola que gentilmente colaboraram conosco, mandando uma sugestão sobre o que eles fariam, diante da informação que nós passamos, que, lógico, é uma informação resumida, tem vários detalhes ali que talvez ajudassem o diretor a resolver com mais clareza o que fazer. E antes da gente colocar o áudio desses diretores, é muito importante a gente lembrar que a gente deu um limite para eles de 3 minutos para eles poderem gravar essa solução. Então, como a gente sabe que quem é da educação adora falar bastante, Não eu, né, sabemos filha? disso porque somos da educação, Não, a gente teve que a minha mãe é da educação. a gente teve que colocar esse limite, e então ele também tem que lembrar disso. Eles tiveram que resolver uma situação complexa num curto espaço de tempo. Isso, então nós temos hoje a participação de 2 diretoras muito queridas, uma da Zona Sul de São Paulo, de uma escola da Zona Sul de São Paulo, e outra de uma escola de São José dos Campos. Que fica no interior de São Paulo. São José dos Campos, no interior de São Paulo. A nossa cidade natal, a cidade onde eu moro. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ouvir o áudio da Ana Paula, diretora do Instituto Educacional Portinari, uma escola linda que fica na Zona Sul de São Paulo. Eles atendem desde a educação infantil até o ensino médio. Nós já fizemos palestra lá na escola da Ana, tanto para os professores quanto para as famílias, para os alunos de ensino médio também. A Ana já participou com a gente de viagens para conhecer escolas fora do Brasil, e nós sabemos que ela arrasa muito lá na gestão de uma escola gigantesca, que também não é fácil o desafio diário. Então, vamos lá ver qual que é a sugestão da Ana Paula, o que ela faria nessa situação. Eu, enquanto gestora escolar, penso que a primeira atitude a ser tomada é chamar essa mãe para uma reunião, junto com o corpo diretivo da escola, no sentido de conscientizá-la que, se ela efetua a matrícula do filho na escola, ela tem que seguir as regras, as normas e funcionamento da escola. Feito isso, nós diríamos para ela que isso foi uma situação extremamente constrangedora que ela causou, tanto para a escola, como para os alunos, como para o próprio professor que está assumindo a sala de aula no momento. E aí a gente deve lembrar essa mãe que a aprendizagem, ela se dá através de um conjunto de ações, um conjunto de intencionalidades, um conjunto de práticas que ela não pode atribuir o fato do filho dela estar indo mal nessa matéria especificamente por conta da substituição do professor, né? Que ela tem que dar um tempo, que ela tem que parar, respirar e deixar o professor desenvolver o projeto pedagógico da escola, trabalhar os conteúdos, né? Primeiro, com calma, com tranquilidade, utilizando todos os recursos que a escola dispõe, utilizando o material didático que o professor dispõe, né? Para depois, se daí então o aluno não houver um desenvolvimento significativo nessa matéria em específico, né? Para daí depois ela poder tirar essa conclusão, que é a diretora que não soube orientar o professor e nem que o professor não está sabendo mediar a aula, né? Então, assim, a gente precisa explicar para a mãe também que cada aluno tem uma forma peculiar de aprender. Um é mais sinestésico, um é mais visual, um é mais auditivo. Ela mesma pode ter um canal de aprendizagem mais aguçado do que o do filho dela, né? Então, não é ela observando a aula do professor que vai fazer a diferença ali na aprendizagem do filho dela. Não, ela tem que deixar com que o professor desenvolva o planejamento, desenvolva a aula, e que aí o corpo educativo da escola, o corpo docente da escola, faça uma observação para ver como está indo a aula desse professor e se as metodologias e os recursos que o professor está utilizando
está atingindo o aluno ou não, se está desenvolvendo todas as potencialidades do aluno ou não. Então, ela precisa dar um tempo primeiro para esse professor conseguir conhecer o filho dela, se aproximar, interagir com o filho dela, observar quais são os canais de aprendizagem que o filho dela tem mais aguçados, para daí depois ela tomar uma atitude dessa e de estar atribuindo a substituição do professor a falta de aprendizagem, né, do filho dela nessa matéria específica que é a matéria de ciências. Bom, a Ana Paula, assim, nós sabemos que no dia a dia tem a experiência e coloca em prática, junto com a equipe, diferentes estratégias, dependendo da situação do aluno, da família, e adoramos assim, a sugestão, o ponto de vista que ela trouxe, e a forma como fica mantido uma relação de respeito com a família, apesar da atitude dessa mãe ter sido totalmente incoerente, incorreta, e inclusive um exemplo muito negativo para o próprio filho. Mas é muito legal a gente observar isso. E, gente, assim, nós realmente conhecemos a Ana Paula e sabemos que ela está falando isso no momento em que ela leu, recebeu a situação, não está vivendo, mas ela é uma pessoa super dinâmica, super cheia de energia, de vida, mas na hora de sentar com a família ali ou com o professor de resolver uma questão, ela vai nessa paz que a gente ouviu. Nessa paz, na clareza que precisa levar para os pais, porque às vezes para o gestor de escola fica muito cansativo, porque ele tem que repetir a mesma regra, a mesma informação muitas vezes, e precisa muito dessa paz, dessa paz de espírito na hora que chega para falar com os pais. Às vezes é uma coisa que já é bem óbvia, uma regra que já está muito clara, mas que precisa repetir, que precisa reforçar, que precisa entender por que essa família não está... E essa firmeza também, né? Que eu falei, eu gostei desse ponto também que ela falou, de explicar para a família que tem as regras, relembrar, porque tem que ser firme também, né? Porque isso também vai dar para os pais a segurança de que o filho dele está dentro de uma escola que tem limites, tem segurança, a partir da forma como a direção age. Agora, vamos ouvir o áudio da Mayra. Ela é diretora da Maple Bear, de São José dos Campos. É uma escola que a gente já teve um trabalho muito ativo no dia a dia, né, Mamoca? Temos um carinho imenso muito por grande. toda a equipe de gestão, os professores, por alunos, porque temos alunos lá que nós desenvolvemos o carinho no tempo em que nós fizemos o trabalho lá, e temos alunos com que a gente tem relação de sangue, de amor, de família mesmo também, que estudam na Maple Bear, uma escola bilíngue de São José dos Campos. Que atende da Educação Infantil e Fundamental 1. Por enquanto, Educação Infantil e Fundamental 1. Já há algum tempo, com um pedido de muitos pais para eles fazerem o Fundamental 2. Aguardemos. E aí, Mayra? Mayra e Marcelo? Vamos para o áudio da Mayra, então. Bom, primeira coisa, eu entraria na sala e convidaria a mãe a se retirar. E interromperia a aula, né? Eu ia interromper a aula, pedir licença para a professora e mostrar que ali não era o lugar para ela estar, pedir licença para os alunos e tirá-la da sala, convidá-la a sair. Se houvesse insistência, eu ia falar, bom, então você e o seu filho vão precisar sair da sala agora. Levaria ela para a coordenação ou para uma sala de atendimento e ia agendar. Eu acho que, não sei se eu teria na hora alguém, mas eu iria agendar um horário para a gente conversar. Olha, mãe, eu entendo que a nossa parceria, o nosso pacto de confiança foi quebrado, né? Por inúmeras vezes você foi informada dos problemas, todas as vezes que foi solicitado nós atendemos, resolvemos. Agora tem essa professora que chegou, ela não foi colocada simplesmente na sala de aula, ela foi preparada, ela foi treinada. É diferente da outra? É diferente. Mas é uma professora. A escola não ia contratar alguém que não está preparado para assumir a posição. Além de tê-la preparado, existe todo o suporte pedagógico e acadêmico por trás. Meio da coordenação, de todos os pares. Então, ela não foi colocada simplesmente aqui. Ela foi escolhida para estar aqui.
Mas eu entendo que a gente precisa alinhar alguns pontos para finalizar esse ano letivo. E então eu gostaria de agendar uma reunião para a gente colocar algumas coisas na mesa, esclarecer alguns pontos e pronto, marcaria a reunião. E aí eu viria para essa reunião com uma outra pessoa da gestão ou um consultor de fora, um consultor externo, no caso, por exemplo, como vocês, já para explicar novamente com outras palavras, com outro olhar. Porque nada vai ser diferente, né? Tudo que a escola está fazendo é pensado, é planejado, pode até não estar saindo da melhor forma para essa família, mas existe um profissional por trás. E aí eu ia traçar uma estratégia para a gente fechar o ano letivo, como a ideia bom, então a gente precisa terminar esse ano junto, terminar esse semestre, mas eu entendo que foi quebrado, né? Um pacto de confiança que foi quebrado e que não eu não colocaria mais a professora, a minha coordenação, para se desgastar com essa família. Eu tentaria uma ajuda de uma consultoria externa. Olha, eu acho sensacional a fala da Mayra, não só porque ela mencionou nós do SOS Educação como uma opção, porque realmente é um trabalho que nós fazemos, já fizemos várias vezes com a Mayra, com algumas outras escolas, e tanto numa fala com as famílias como um grupo, como em situações individuais como essas. Pontuais, né? E o que eu achei, assim, muito legal a Mayra ter colocado é isso de... Porque se a diretora já contou que ela já teve conversas, os pais sabiam as regras, a direção, a coordenação vinha acompanhando essa situação. E mesmo assim isso aconteceu, esse olhar que a Mayra trouxe eu achei muito interessante, que talvez uma conversa com alguém diferente ali junto pudesse ajudar tanto a escola a olhar por um aspecto, uma opção que ela não tinha pensado ainda, quanto os pais a entenderem que talvez a postura dessa mãe, desse pai, realmente não tenha sido adequada. E eu acho que tem 3 pontos muito legais também na fala dela. Vou falar um, se quiser depois, se tiver mais uma coisa. Não, fala os 3 para não te cortar. Tá, o primeiro deles é o que ela falou do quanto ela mencionou a questão da confiança, né? E da quebra de confiança, e que acaba sendo o elemento fundamental ali para essa relação de família e escola. A partir do momento que quebrou a confiança, que pelo relato da diretora, isso já estava acontecendo mesmo antes da mãe entrar na sala, essas falas de que a diretora não sabe o que ela fez, ou não agiu certo, já são indícios de que a confiança ali foi quebrada, e fica muito difícil de continuar essa relação de família e escola quando a confiança foi quebrada, que depois disso para qualquer outra situação, fica um desafio muito grande para resolver. Então, acho que esse ponto da confiança foi bem legal que a Mayra mencionou. E também, e aí a gente sabe da formação da Mayra como psicóloga de base, e que faz todo sentido isso de tirar essa mãe da sala de aula e agendar uma conversa, fazer essa conversa no meio ali da tensão de todo mundo, a diretora nervosa, a mãe nervosa com a situação. A professora, provavelmente. A professora. Gente, isso sem contar o filho, né? Que para ele também deve ter sido uma situação não muito... Então, agendar uma conversa uma coisa muito sábia, que dá o tempo para todo mundo poder restabelecer ali o equilíbrio, para a diretora poder ir atrás de recursos externos, seja uma consultoria, alguma pessoa para acompanhar também a reunião. Isso eu achei muito legal. E a mensagem que fica subliminar para essa mãe ou para esse pai, de que não é essa a maneira dele conseguir. Porque se também fizer a reunião imediatamente, a hora que tirá-lo da sala, fica assim, bom, então quando eu quiser falar, é só eu ter uma atitude como essa. E o terceiro ponto, que também está ali na fala dela, que é essa responsabilidade do diretor, do gestor, de também pensar, apesar da situação ali estar acontecendo com a família, com a mãe, ele também tem que pensar no professor,
no aluno, na equipe de gestão, que também está ali sempre dentro do guarda-chuva do papel do que o gestor tem que pensar. Então, ela falou, eu colocaria um consultor para poder poupar também a minha equipe de gestão, que já está desgastada de conversar com essa mãe. E acolheria o professor, que imagina a atenção para o professor de ter a mãe ali dentro da sala de aula. Isso vem só confirmar a frase que a gente adora falar, que é o lema aqui do nosso podcast, né? O gestor escolar pode até morrer de susto, mas de tédio não tem perigo, porque simultaneamente tem várias coisas acontecendo, e nesse momento que alguém foi contar para a diretora que a mãe estava dentro da sala de aula, a diretora certamente não estava com as pernas para cima, tomando um cafezinho, planejando o final de semana, né? Ela devia estar apagando algum outro incêndio lá no momento também. E daí é meio que ela tem que ativar, que é o dia a dia de todo gestor, né? Ele tem que ativar ali o modo de pensar em todos os envolvidos. E ser um exemplo também para a equipe de coordenação e para o professor. Então, né? Pensar na família, pensar no aluno, pensar no professor, e não tem ninguém ali pensando no gestor, né? Então, por isso que nós estamos aqui pensando em vocês e querendo dar esse ombro amigo, esse suporte para vocês aqui também no podcast. Bom, e agora, então, resta para a gente descobrir o que a diretora que mandou essa situação fez na hora que ela vivenciou isso. E tem um pedacinho de uma fala que a Thaís fez ali que eu vou retomar. Mas antes de fechar de fechar a história contando o que a diretora que viveu fez, e depois fazer as nossas sugestões para vocês de como prevenir essa situação, eu acho que a gente tem que contar de mais uma empresa parceira nossa, essas empresas parceiras que viabilizam essa nossa chegada até vocês através do podcast. E além delas viabilizarem o podcast, são empresas que a gente realmente confia e conhece tudo que tem por trás nos bastidores, né? Então são empresas parceiras que nós recomendamos para os gestores escolares, porque a única maneira de sobrar energia, equilíbrio emocional, psicológico, saúde física e emocional também, para dar conta desses desafios diários, é você ter parceiros que façam aquilo em que eles são bons e que tira de você, gestor escolar, a necessidade de dar conta de tudo simultaneamente, enquanto que resolver situações como as que nós trazemos aqui, realmente, você é essencial nesse caso, o dia vai continuar a ter 24 horas, o dia letivo vai continuar a ter as horas que tem aí dentro da sua escola. O único jeito de abrir espaço é você trazer parceiros para te ajudar naquilo que vai fazer a diferença aí na sua escola e abrir tempo para você. E agora a gente vai falar da EduInfo, que promove inovação no ambiente escolar através de tecnologia, mobiliário inovador, arquitetura educacional e treinamento de professores para usar esses ambientes que ajudam a conectar este novo aluno às novas metodologias de ensino. A gente fez visita e tem algumas agendadas já para as salas de aula, para os ambientes escolares, desde sala dos professores até ambientes comuns da escola, feitos pela EduInfo. Eles pesquisam o mundo inteiro atrás de novidades e são aqui eles são a nossa recomendação nessa parte de arquitetura educacional. Para saber mais sobre a EduInfo, tem todas as informações na descrição desse episódio, e o Instagram deles é @eduinfo.br. Beijo para Dani e para toda a equipe da EduInfo. E agora vamos para a solução desse caso. O que a gestora de escola fez? O que essa diretora fez? Bom, gente, aí estão preparados? Essa diretora, ela teve uma saída que foi assim, um tanto quanto inusitada, dependendo do ponto de vista que a gente olhar, eu achei até um pouco engraçada, porque quando a Thaís estava falando do terceiro ponto ali, que ela trouxe, de simultaneamente o gestor escolar ter que pensar em todas as pessoas que serão atingidas e envolvidas a partir da ação que ele tomar nesse momento, essa diretora que vivenciou essa situação, ela tinha mais uma questão que ela queria poupar a pessoa que foi contar para ela que a mãe entrou para a sala de aula, que foi uma das pessoas da recepção da escola, e que ela achou que se ela fosse direto para a sala de aula, a relação
dessa mãe, dessa família, com a pessoa da recepção, que era uma relação tranquila, também acabaria sendo prejudicada e geraria ainda mais um estresse para a pessoa da recepção, que viu a mãe entrar e tentou impedir, mas não conseguiu, e para os alunos todos da sala de aula, que a história ia chegar, né, para os pais dos outros alunos, para a professora também. Então, ela pensou que ela precisava tomar uma atitude imediata, mas sem que a mãe, que estava sentada lá dentro da sala de aula, soubesse que alguém já tinha levado a notícia para a diretoria. E como eles tinham feito há pouco tempo na escola um treinamento na prevenção de incêndio, e já tinham ficado agendados tinham sido agendadas as datas com os professores, com os funcionários, colaboradores da escola, em que eles fariam a simulação que precisa fazer de uma situação de incêndio, e estava próximo de chegar essa data. A primeira coisa que ocorreu para essa diretora foi tocar o alarme de incêndio. E aí ela tocou o alarme de incêndio, os professores foram levantando com os alunos, saindo das salas, todo mundo se encaminhou para a área aberta da escola, para o pátio descoberto, e a equipe da coordenação, a diretora também, como era o procedimento que foi treinado ali com o Corpo de Bombeiros, né? E a diretora fez questão, então, de, nesse caminhar para encontrar todo mundo no pátio aberto da escola, ela passar pela sala onde estava essa mãe, e acabou acontecendo o que ela queria, que ela deu de cara com a mãe saindo da sala junto com os alunos, não entendendo nada do que estava acontecendo, e ela falou para a mãe: nossa, que surpresa te encontrar aqui. Eu não lembro de estar agendado para a gente conversar hoje. E a mãe falou assim: ah, não, eu dei uma passadinha aqui na sala para ver como estava o meu filho. E ela falou assim: bom, então a gente precisa agendar um horário. Aí ela veio, né, no ponto que tanto a Mayra quanto a Ana Paula trouxeram, né, de agendar um horário para conversar sobre o assunto. Mas ela conseguiu o que era um dos objetivos dela, que a mãe achasse que ela descobriu por um acaso. A mãe ficou muito sem graça ali com a situação. Ao mesmo tempo, a mãe ficou positivamente surpresa com a forma com que os alunos saíram tranquilamente. Essa questão de prevenção de incêndio ocorreu de uma forma bem tranquila, então deu uma mensagem positiva para essa mãe. E ela saiu e foi embora rapidinho, a mãe. E foi perfeita a solução, então, super criativa, né? Foi Se a gente muito for pensar criativa. numa escola que não faz esse treinamento do incêndio, de tocar o sinal de incêndio, sei lá, um correspondente disso seria: vamos cantar o hino todo mundo junto, ou alguma situação em que tirasse todo mundo de sala de aula, não porque essa mãe tá lá, e que daí, sem querer, essa diretora visse a mãe, né? Eu também achei que ficou bem sutil, assim, ela pegou a mãe no flagra, a mãe acabou ficando sem graça, ninguém mais ficou constrangido, a informação ficou entre a coordenação e a recepção mesmo, e depois disso eles mandaram uma mensagem para a mãe, pedindo para agendar uma conversa, e o que vocês acham que aconteceu? Essa mãe nunca mais apareceu na escola para conversar com ninguém, exceto no dia de reunião de pais, e super tranquila, começou a elogiar para a escola, nos grupos de WhatsApp lá, da escola, né, da turma do filho dela. E aí, bom, então um final feliz, uma saída super criativa. Pode falar. Não, é que acho que você faz agora essa fala de pedir, se tiver sugestão, porque agora vem a nossa reflexão, porque o nosso objetivo aqui, quando a gente traz para vocês essas histórias, é ter um momento com vocês para vocês relaxarem. Para vocês verem que não acontece só na escola de vocês todos esses desafios. Para terem as sugestões de outros diretores de escola que acabam virando recurso que vocês vão usar em diversas situações também. E para a gente trazer sempre no final uma reflexão, que a nossa reflexão é sempre voltada para como essa situação poderia ser prevenida, ou como você que
espero que nunca tenha passado por isso, pode tentar evitar que isso aconteça. Então, agora, eu tenho que perguntar para minha chefe aqui se eu já posso falar. Ó, tem 2 pontos. Um é que eu queria falar A chefe não deixou, a se resposta você- é não ainda. só um ponto ainda. Se você ouviu essa história e você agiria de alguma forma diferente, inusitada, e que você quer contar aqui pra gente, pode mandar pra gente um áudio pelo WhatsApp, que tem o número aqui na descrição também, na descrição aqui do nosso episódio. E na descrição do episódio tem também vários links de contato para de tudo que a gente está falando aqui, tá tudo na descrição do Tá, episódio. gente, ó, essa sugestão que a gente pede, porque de repente vocês ouviram e pensaram, eu faria outra coisa, ou já eu fiz. já aconteceu É. isso, eu fiz outra coisa. Tem que ser um áudio curtinho, tá? De no máximo aí uns 2 minutos. E nós vamos selecionar algum desses áudios, ou 1 ou 2, para passar nos próximos episódios, tá? Então, nós vamos receber todos eles, mas vamos selecionar alguns para passar aqui. Isso. Então agora vamos para... Deixa eu ver se já vamos aqui. Não, vamos. Para nossa reflexão, então, sobre... Tô liberada, então, Tá liberada, chefe? pode Tá. ir. Viu, gente? Por isso tem que Mas, educar ó, direitinho. a Seu gente filho, já um tá dia... com bastante tempo de episódio, então tá liberada. Estão vendo isso? Um dia, seu filho pode virar o seu chefe. Então, capricha aí nessa educação que... Tá, vamos lá. Posso falar, então? Tá. Aqui é o seguinte, gente. Ó, como que a gente poderia pensar numa maneira de evitar que isso acontecesse? Ou a mãe ir para a sala de aula, ou, de repente, para o grupo de WhatsApp, ou várias outras formas aí que essa mãe ou pai poderia, nessa ansiedade que está com baixo desempenho do filho, tentar algumas soluções. Um ponto que a gente traz é assim, a importância de entender, conhecer o perfil dos pais que são pais da geração Z. A geração Z são todos os alunos que estão hoje no ensino básico, que são alunos que nasceram na era da internet na palma das mãos. Não um jovem que nasceu quando já existia a internet, porque era muito diferente. A gente tem que sentar no computador, conectar um cabo para navegar na internet, em relação a essa geração das crianças que nascem com a internet na palma das mãos, andando pelo mesmo lugar que elas estiverem. O desafio de educar filhos nascidos na era digital é muito maior. E, na tentativa de se adequar para essa educação e para esses desafios, os pais acabaram assumindo 3 tipos de perfil que foram resultado de alguns estudos de pesquisadores de universidades internacionais, e tem 2 livros que nós vamos sugerir aqui, que infelizmente ainda só existem em inglês, mas que nós vamos mandar depois na newsletter, para todo mundo que assinar a newsletter, um texto explicando esse perfil de pais. Então, só lembrando que para assinar a newsletter é só clicar no link que tem na descrição desse episódio. Então, aqui nós vamos só contar... E no nosso Instagram também, SOS Gestor Escolar, lá tem o link também para assinar a newsletter e é gratuita. Tá. Então, são 2 livros que nós vamos sugerir, e tem um curso que foi desenvolvido pela Universidade de Singapura, que também é baseado nesses livros e fala desse novo perfil do pai de aluno da geração Z. A gente vai falar o nome do livro aqui? Ou vai deixar só para colocar na descrição? Vamos falar, né? Acho que vai ter gente que gostaria. Então, o primeiro deles é esse que também serviu como base para o curso. Ele chama... O curso da Universidade de Singapura, e que é base também de uma palestra que nós fazemos para os professores, para a família. Que chama Helping Parents Understand the Minds and Hearts of Generation Z, que é como se fosse ajudar as famílias a entender as mentes e os corações da geração Z. E o outro livro é The Entitled Generation, Helping Teachers Teach and Reach the Minds and Hearts of Generation Z. O autor é Ernest Zara. E esse aqui quer dizer o seguinte, ajudando os professores a ensinar e atingir a mente e o coração da geração Z.
que provavelmente nesse caso aqui, esse aluno estava precisando ter o coração também atingido, talvez, para se conectar com esse professor um pouquinho, né? Mas... Falando do perfil de pais... Falando do perfil que nesse caso de pais da geração Z, é a primeira geração de pais que tem que os filhos nascem e eles já estão acostumados a saber sobre o filho e a ter acesso ao filho a todo momento que eles quiserem e precisarem. Então, por ter o celular, que a todo momento está com o filho, por ter essas facilidades de hoje em dia de conseguir monitorar, acompanhar os filhos a todo momento, fica muito difícil para os pais, é um desafio mesmo para os pais dessa geração de hoje, para eles entenderem que no período da escola, precisa dessa confiança na escola e não é um período que ficar monitorando a todo momento ele tem que monitorar o filho. Então, aí essas pesquisas mostraram 3 perfis de pais dessa geração. E, gente, nenhum desses perfis é para ser tomado como qualidade, defeito, é característica. E quando os pais sabem desses desafios que ele tem consciência, isso ajuda. É como a gente descobrir traços de personalidade e decidir que a gente quer melhorar alguns. E para os gestores saberem dessa... Não, mas é esse o ponto que eu acho que a gente indo. precisa chegar no ponto. É porque tá Não, muito mas, tempo. tá. Gente, tá vendo? Então tá bom, eu vou correr aqui. Então, os 3 perfis de pais são o pai trator, que costumava ser chamado antes de pai helicóptero, porque ele ficava sobrevoando ali um entorno, tentando monitorar o que o filho está fazendo. Quanto mais essas crianças vão perdendo autonomia desde pequenos dentro de casa, mais esses pais foram descendo o helicóptero e acabaram se transformando nos pais tratores, que significa o quê? Eles acham que eles têm que chegar o tempo todo arrastando, juntando e cuidando de tudo que diz respeito ao dia a dia do filho. Que é aquele pai que quer eliminar toda e qualquer frustração que o filho poderia viver, que quer controlar até as situações que o filho vive dentro da escola, na relação dele com os amigos, com os colegas, com o professor. Detalhe, a intenção desse pai é boa. Ele acha que é assim que ele protege ele tá e ajuda o filho. melhor para o filho. O segundo perfil é o pai pêndulo, que é aquele que geralmente o gestor escolar, a equipe de coordenação, leva um susto, porque pensa assim, nossa, esse pai, tudo que a gente manda tá ótimo, ele fica quietinho, deixa a gente seguir com o trabalho. Mas, na verdade, esse pai pêndulo, muitas vezes, ele acha que ele tem uma relação de confiança com a escola, mas porque, por enquanto, não apareceu nenhum desafio para o filho dele. Assim que chega ou uma nota baixa, ou uma notícia de que o filho teve um conflito com alguma criança, ou alguma reclamação do filho, esse pai pendula para o outro lado e vai para a escola super bravo e acha que quebrou de vez a confiança. E o terceiro perfil é o pai marinheiro, que é aquele pai que ele vê a educação do filho e a relação com a escola como um marinheiro olha para o mar, sabendo que ele não tem como dominar todos os acontecimentos. Às vezes vai ter uma ventania, um maremoto, às vezes o mar vai estar mais calmo, e ele vai ajustando a vela de acordo com essas mudanças que normalmente acontecem ao longo da vida aí na educação e no desenvolvimento dos filhos e na relação com a escola. E o que acontece? Que nós, da educação, temos a tendência de manter uma comunicação e um planejamento da escola pensando sempre no pai marinheiro. Que representa a minoria dos pais de uma Quase escola. É uma espécie em extinção, porque diante de tudo que a gente... Todos os dias esses pais leem, ouvem e vivem de correria, desespero, de riscos do filho na tela, na internet, no mundo online. E o filho cada vez mais ali online. É difícil de manter uma calma e achar, não, a gente vai se ajustando conforme as coisas acontecerem. A gente tem até um gráfico que a gente mostra, né? O quanto tá em extinção mesmo esse tipo de pai. Isso. Bom, e aí por que ajuda a saber esse perfil? Porque, por exemplo, essa mãe que foi para dentro da sala de aula escondida, tá assim, dá para ver que ela é a mãe no perfil trator, desesperada, achando que ela tem que ali dar um jeito naquilo. Quando a gente identifica, conhece as famílias e já percebe que essa mãe
tem esse perfil, o ideal é que nós, da gestão da escola, tenhamos uma comunicação mais ativa com essa família antes que alguma coisa aconteça e, mesmo quando já aconteceu, como nesse caso, o que essa mãe quer? Ela quer fazer alguma coisa para ajudar o filho a sair dessa situação de dificuldade que ele está vivendo. Então, se a gente, quando comunicar para essa mãe, olha, seu filho teve uma queda no desempenho em ciências. Temos aqui para você algumas sugestões de como você pode ajudar. E aí mandar as sugestões. De novo, estamos aqui para ajudar nisso. E também, a todo momento, deixar bem constante e clara a comunicação de aqui na escola estamos fazendo tal e tal coisa. Isso, mas isso ajuda muito, gente. Mas a mãe, o pai do perfil trator, se não der alguma tarefa para ele cuidar, ele vai achar que ele não está fazendo a parte dele. Então, em casa, mãe, você pode garantir que seu filho, todos os dias ou 3 vezes por semana, sente durante 20 minutos para refazer as atividades de ciência. E aí, nessas sugestões para os pais, a gente recomenda muito o nosso Instagram, o SOS Educação, que tem todos os dias estratégias que vocês, gestores de escola, podem usar para passar para as famílias, para melhorar essa relação que eles têm com a escola. Mas essa mãe, esse pai, ele quer alguma coisa que ele possa fazer. Inclusive, ele não vai, ele talvez seja de perfil de pai que não se contenta só com o nosso conteúdo do Instagram, que já é muito, mas também tem o curso Educar Sem Pirar, que a gente faz dando essas estratégias para os pais. Pode ser uma sugestão do gestor pro... Isso é minha filha fazendo um jabá, hein? Mas, bom, tudo mas isso. Mas é verdade. Lá tem quer trazer, muita indicação, muito passo a passo do que esse pai pode fazer em casa com os filhos. E tudo que nós não queremos é trazer mais desafios, mais problemas para vocês. Por isso que a gente vai trazendo as soluções aqui. Então é isso. Entender o perfil dos pais e para esse tipo de pai, falar para ele, em casa você pode fazer isso, nos finais de semana você pode fazer isso. Estamos estudando em ciências tal assunto. Se no final de semana vocês puderem ir visitar um parque, visitar uma exposição, ou quando ele for no shopping, ele olhar a velocidade do carro, tudo de acordo com o que estiver estudando, se a professora mandar uma sugestão para essa mãe do que ela pode fazer, pronto, gente. Já vai aliviar e essa mãe vai manter a confiança na escola, vai sentir que ela está fazendo a parte dela para ajudar o filho e vai ficar mais leve para todo mundo, inclusive para a professora e para o aluno também. Então, agora a gente tem a sugestão de um parceiro nosso, que é o Isaac. O Isaac é a maior plataforma de soluções... De novo, para abrir tempo para você, gestor escolar, poder dar conta de tudo isso que a gente sugeriu aqui... O Isaac é a maior plataforma de soluções financeiras feita para escolas, apoiando a secretaria escolar nos processos do dia a dia e garantindo a previsibilidade financeira da escola. Todo mês, na data combinada, o Isaac realiza o repasse das mensalidades, eliminando a inadimplência e possibilitando que a escola invista em projetos de expansão, reformas e campanhas de marketing. E para os responsáveis financeiros dos alunos, eles oferecem um time de apoio disponível de segunda a sábado via WhatsApp e formas de pagamentos flexíveis e digitais. Para conhecer as soluções do Isaac, acesse o link que está na descrição desse episódio. Bom, então, acho que... Podemos fechar. Tá, então assim, gente, o pensamento do dia... Fica aqui ouvindo com a gente que o fechamento é importante também. O fechamento é fundamental. É assim, olha, a relação de confiança entre a família e a escola é um fator que impacta tremendamente o desempenho do aluno e o desenvolvimento de uma relação mais leve que ele tem com os colegas na sala de aula, com o professor e com a escola como um todo. E vai gerar para a vida toda desse aluno um impacto muito grande na relação com a aprendizagem que, mesmo depois de já mais velho, ele vai ter. Só que essa relação de confiança entre a família e a escola, ela depende de empatia, paciência, de um esforço frequente dos dois lados. Então, pelo lado da família, a gente precisa
ajudar as famílias a se conscientizarem do quanto os professores são também seres humanos e que têm características próprias, que muitas vezes eles são julgados antes que eles tenham tempo de fazer o trabalho deles ali junto com os alunos. Mas, muitas vezes, na correria da escola, no dia a dia, a gente também rotula alguma família, algum pai, alguma mãe, ou até na correria acaba deixando, depois eu falo com essa mãe, depois eu falo com esse pai de novo. E aí a gente acaba deixando em aberto alguns espaços que eles vão buscar maneiras de preencher de maneiras inadequadas, e depois que fica uma situação muito tensa gerada entre a família e a escola, é muito mais difícil de recuperar essa confiança. E muitas vezes, e todas as vezes, os pais têm a melhor das intenções, eles querem fazer o que for melhor para os filhos, mas o que falta muito hoje é realmente conhecimento do como lidar com os desafios que os filhos estão vivendo hoje em dia. Então, também esse pai precisa, essa família, de formação do que é o papel da família, o que é o papel da escola, que hoje é um desafio mesmo, conseguir delimitar ali. Não tem uma linha que separa isso é da família, isso é da escola. É um desafio grande para as famílias conseguirem identificar como ajudar esse filho, e eles vão tentando por onde elas conseguem. E por mais que pareça que essa construção dessa relação com a família tome tempo, e toma mesmo, por isso a gente traz os parceiros aqui como sugestão para abrir tempo para você, é um investimento de tempo que você vai poupar depois em situações de tensão como essa, e também que vai trazer resultados positivos no envolvimento, na aprendizagem, no desempenho dos alunos e na saúde mental de toda a equipe, principalmente dos professores. Então, todo o tempo investido para estreitar a relação com a família vale a pena. Estamos aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem, pedido de sugestão, as histórias que nós queremos continuar a receber de vocês. Sim, as histórias que a gente conta aqui, a gente recebe de gestores de escola, a gente não revela de onde veio, quem contou, porque a gente expõe bastante a história, né? Então a gente não coloca o nome de... A gente não vai expor nenhum dos participantes da história. Mas os diretores que nós convidamos para mandarem a sugestão, nós fazemos questão de colocar o nome do diretor, o nome da escola como forma de agradecimento pela participação. Então, para ter todos os links das pesquisas, livros que a gente falou nesse episódio, é só entrar na descrição desse episódio, que tem o link para nossa newsletter. Se quiser digitar também, pode digitar soseducação.com.br/SOS Gestor Escolar para se inscrever na nossa newsletter, que é gratuita e tem muita informação para vocês. Na edição da próxima semana, a gente vai enviar informações sobre esses perfis das famílias da geração Z e estratégias também para vocês conseguirem aplicar no dia a dia da escola quando forem lidar com esses pais. E na semana que vem tem mais um episódio novo. Pode dar um spoiler? Não, deixa eu só falar uma coisa. Tá, pode, vai no seu spoiler. Meu spoiler gente, a história da semana que vem, só vou falar que, assim, é de uma criança que sumiu. Tá. Bom spoiler. Mas nós estamos rindo, então vocês estão vendo que, assim... Então não esquece de compartilhar esse episódio com outras pessoas. Pode mandar dúvidas, comentários, sugestões no nosso Instagram, SOS Gestor Escolar. Na descrição do episódio, todos os links também dos parceiros, Eduinf, Isaac, Lenovo. E tem muita pergunta chegando pra gente do primeiro episódio. Do Luke. Gente, estamos só da gente postar nos stories. E nesse, a gente tá com o Luke 24/7 São José dos Campos. E esperamos vocês no próximo episódio. Compartilha, manda para meus gestores esse episódio. Obrigada, Lenovo, que está com a gente. Obrigada pelo 100E, que é esse equipamento da Lenovo voltado para a educação. Um beijo, gente. Até a próxima.